Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui dar continuidade agora ao estudo bíblico, né? O capítulo 12, finalmente, sobre a vida de Abrão, a princípio, né? Depois ele vai mudar ali para Abraão, mais para frente o nome. E é isso, vamos orar aí pra gente começar. Senhor Deus, eu quero, Pai, te dar graças por esse dia, pela minha vida, pela vida das pessoas que têm acompanhado os estudos e que têm tido interesse, Deus, em ler a Tua Palavra. Eu quero, Senhor, colocar nas Tuas mãos esse momento, pedir, né, em primeiro lugar, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor, especialmente, né, a mim, que o Senhor me conduza, né, nos livre, Deus, nesse momento de toda distração, e que nosso pensamento, a nossa mente esteja, né, fixado aqui nesse momento de estudo, né? Livra-nos, Deus, do mal, livra-nos, ó Pai, né, das armadilhas do inimigo, muitas vezes, que quer nos, né, deixar com preguiça de estudar a Tua Palavra, né? Muitas vezes a gente foge, Deus, de estar na Tua presença por outras questões, né? Muitas vezes por assistir filmes, séries, enfim, né? Mas que a gente possa, Deus, separar um tempo para Ti. Que o Senhor venha mesmo tirar de nós toda essa, né, essa preguiça, tudo isso que vem, né, sono, enfim, tudo que vem para tirar nossa atenção de Ti, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude, né? E dirija-nos, a Deus, na leitura da Tua Palavra, na compreensão da Tua Palavra e dos Teus ensinos, né? Que tudo o que o Senhor deixou foi para nos ensinar algo. Então que a gente realmente venha aprender alguma coisa hoje. Eu te agradeço por tudo, Deus, que o Senhor tem feito e peço que fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler aqui o capítulo 12, tá? Que fala assim, tem um título, né? Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à sua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti. E por tua causa me conservem a vida. Deixa eu ler de novo. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó
e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que fizeste? Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que possuía. Tá? É isso aí, esse é o capítulo 12, certo? Então, gente, aqui é o seguinte, antes de iniciar de fato o capítulo 12, que ele fala assim, né? Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, né? E aí, pensando assim, o que de fato Deus estava pedindo para Abraão, né? Para sair de que terra? O que exatamente era a terra onde ele morava, né? E aí, no capítulo 11, no finalzinho aqui, fala assim, no versículo 31, tomou Tera a Abraão, Tera era o pai de Abraão, seu filho, né? E a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus. É isso que eu queria pegar aqui. Então, eles saíram de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E aqui fala, né, no final, no último versículo, que Tera, ele viveu 205 anos e morreu em Arã, tá? Mas aqui, né, nesse versículo 31, ele vai falar sobre Ur dos Caldeus, que era a terra onde eles estavam. E aí, pra gente entender que pedido foi esse que Deus fez para ele, né, sai da tua terra, né, e pra gente entender de onde que Abraão saiu e a fé que Abraão teve para sair de um lugar desse para ir para um lugar desconhecido, né. Então, eu peguei alguns pontos aqui, depois eu deixo a referência de onde eu peguei essas informações, né, na descrição do vídeo, tá? Eu deixo aí pra vocês. Aí eu peguei aqui alguns pontos básicos que fala sobre o Ur dos Caldeus. Então, que lugar é esse, gente? Então, aqui fala que o Ur dos Caldeus, ele tem aqui relatos, né, dessa cidade há 3 milênios antes de Cristo. E ela era uma das mais antigas civilizações e com uma cultura que era superior à cultura do Egito. Né? Então, hoje a gente tem muita informação sobre o Egito, a gente sabe mais ou menos, né, como era um local bem estruturado, né, inclusive porque teve ali a questão das pirâmides e tal. Então, a gente pensar, né, que o Egito, ele era extremamente avançado, uma cultura muito à frente para aquela época, né, e a gente vê aqui que Ur dos Caldeus, ele tinha uma cultura ainda superior a essa cultura. Então, era um lugar, né, vamos dizer assim, bom para se morar, vamos dizer, né? Eles eram desenvolvidos em matemática, agricultura, geometria e medicina, tá? Então, coisas aqui super importantes para uma civilização progredir, né? Então, matemática, agricultura, geometria e medicina. Foram encontrados tabletes de argila com instruções médicas e um cérebro que havia sofrido uma cirurgia, tá? Então, disso aqui a gente já vê que não era qualquer coisa aquela cidade. Eles tinham uma preocupação com doenças infecto-contagiosas e o cuidado para não contaminar os outros, né? Porque a gente vê que essa questão, né, de doenças infecto-contagiosas é uma coisa que assola até hoje, né? Então, até hoje a gente precisa lidar com questões de saneamento para que, né, as pessoas não sejam contaminadas, né? Então, a gente vê que desde essa época eles tinham essa preocupação. Eles eram muito supersticiosos, tá? E eles tinham uma escrita que é a escrita cuneiforme, tá? Aí aqui fala que as crianças, elas estudavam e que foram encontradas redações, tá? Que falavam sobre o dia a dia deles. E numa dessas, um aluno descreve, olha isso, que o professor repreende o aluno com uma chibatada e um sujeito encarregado do silêncio dá outra chibatada nele por falar sem permissão. Então, a gente vê aqui que eles eram extremamente rigorosos, né? Aí aqui fala que qual que era a tradução da palavra professor. Então, ele significava, nessa palavra professor, o pai da escola. E eles tinham férias de 3 dias por mês e 3 feriados por mês. E nos outros dias eles deveriam estudar.
Então aqui, né, diz que assim, é possível que Abraão tenha realmente sido educado dentro desse sistema, porque ele morava nessa cidade, né? E aí fala aqui que Ur tinha um abastecimento de água e tem uns zigurates que... Os zigurates eram construções enormes, assim, tipo uma pirâmide do Egito, né? Não era muito semelhante, assim, a uma pirâmide, mas era, assim, tão pomposo, vamos dizer assim, como uma pirâmide. E os zigurates, eles eram templos, né? Então, eram templos para adoração. E também era um local para se guardar cereais, tá? Eu vou ver qualquer coisa, de repente, no próximo vídeo eu trago alguma fotinho do zigurate, ou você também pode dar um Google aí, né? Se você não sabe ou nunca viu o que é, para você ver como que é. É uma construção extremamente pomposa, tá, gente? É um negócio... Não é pequenininho, é um negócio grande. Os cidadãos, eles também doavam, tá? Então, para fazer os zigurates, como era um templo, então, assim, era meio que uma coisa assim que as próprias pessoas doavam, né, para a construção desses zigurates, tá? Para ter aquela coisa assim, minha família contribuiu, sabe? Mais ou menos isso. A população estimada ali deveria ser mais ou menos de 65 mil habitantes, né, em Ur dos Caldeus. E um outro ponto aqui é que eles sepultavam os corpos abaixo do piso das próprias casas com as joias dessa pessoa. Então, só da gente ver assim, essa questão da joia, a gente sabe que eles não eram uma população pobre, né? Que mais? Aí aqui, né, já só para ter um panorama, né, entender assim que Deus chamou Abraão para sair de um lugar estruturado. Era como se fosse assim, vamos colocar aí quem mora em São Paulo ou numa capital, né, pedir para sair de um lugar que você tem tudo, né, que você tem ali o abastecimento de tudo que você precisa e ir para um lugar desconhecido, né? Então, Deus pediu para Abraão sair desse lugar, né, que era um lugar também de muita adoração, de muita idolatria, né? Porque como eles eram muito supersticiosos, então assim, eles criam em vários deuses, né? Tinha toda essa questão como no Egito também, né? E então só para ter um panorama assim, mais ou menos, de onde Abraão saiu e para onde ele foi, né? E como ele confiou em Deus, né? Isso é o que é o mais interessante, assim, né? Abraão, assim, ele confiava mesmo em Deus, assim, porque Deus pediu alguma coisa para ele muito difícil, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de mudar de casa ou de mudar de cidade, mas é uma coisa muito difícil, né? Eu já fiz algumas mudanças de cidade e não é fácil, né? A gente muda de cidade, muda de estado, tudo isso mexe muito com tudo, né? Porque você vai para um lugar que você não conhece, para pessoas que você não conhece, para começar do zero. E Abraão fez isso, ele confiou em Deus. A gente não sabe aqui, né, se ele teve medo, não fala nada disso, fala que ele simplesmente obedeceu, né. Aí aqui, né, o autor do estudo, ele tem algumas considerações que ele fala aqui, né, que o chamado de Deus a Abraão ocorreu quando ele ainda estava vivendo nas terras da sua família e inserido num contexto de idolatria, né, que é o que eu estava comentando. Esse chamado ocorreu em Ur dos Caldeus antes da morte do próprio pai, tá? Então, antes de Tera falecer, Abraão teve esse chamado. E Deus ordenou que Abraão fosse para uma terra que ele haveria de mostrar. E isso aconteceu progressivamente. Então, assim, Deus não falou para ele, vai para tal lugar, não. Tipo, sai da tua terra e depois, né, a coisa vai acontecendo. E aí fala aqui que em Gênesis 11, né, o autor, ele fala sobre essa questão de Babel, né, que a gente estudou, viu aqui no resumo, né, que eu fiz no vídeo anterior, e no capítulo 11, que a gente estudou sobre Gênesis, fala sobre Babel, e que esses homens que construíram Babel, eles queriam perpetuar os nomes deles, né, mas não por algo assim, como é que eu posso falar? Junto com Deus, não, eles queriam fazer algo independente, né, eles queriam, assim, que o nome deles fosse grande. Né? E aí mostra com essa atitude que eles estavam, primeiro, desafiando Deus, né? E que Babel era um monumento suntuoso, né? Era algo muito, né? Muito grande. Mas aquilo tudo demonstrava a soberba daqueles homens.
E aí um paralelo que esse autor faz justamente isso, né, que o povo de Babel, né, eles que tinham essa soberba, né, mas em Gênesis 12 acontece o contrário, né, com a história de Abraão, né, Deus, por sua graça soberana, ele resolveu engrandecer o nome de Abraão através de um relacionamento pessoal com ele e com a sua descendência. Diferentemente dos construtores de Babel, pela fé, Abraão foi totalmente dependente de Deus, né? Então, essa promessa finalmente alcançou sua plenitude no nome de Cristo, cujos nomes de Abrão e de seu ilustre descendente Davi prefiguraram, né? Então, Deus faz uma aliança ali com Abraão, né, que ia abençoar ele e abençoar a descendência dele, e isso chegaria a Cristo, né? E Cristo veio para abençoar a todos, todos que crerem nele, né? Aí ele dá até um texto aqui que está em Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Vamos ver daqui. Filipenses 2, do 9 ao 11, fala assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então ele está falando aqui, né, de Jesus, né, que o nome dele está acima de todo nome. Né? E vamos ver o que mais. Aí na sequência aqui ele fala também do apóstolo Paulo, né, que tem uma declaração que Paulo fala aqui em Gálatas 3:8, né? Então ele fala assim: o apóstolo Paulo interpreta a declaração "em ti serão benditas todas as famílias da terra" como apontando diretamente para Cristo, tá? Que está em Gálatas 3:8. Isso significa que a expressão "em ti" refere-se a Jesus Cristo, né? Que é aquele que veio realmente para remir o pecado de toda a humanidade, né? Deixa eu voltar aqui. Isso significa que a expressão "em ti" refere-se a Jesus Cristo, o descendente de Abraão, tá? Então, consequentemente, a bênção pela qual as famílias da terra seriam abençoadas é a própria justificação pela fé, que traz consigo todas as outras bênçãos da salvação, né? Então, em Cristo, nós todos somos justificados, né? Então, ele faz esse paralelo aqui entre Abraão, que Deus fala para ele que todas as famílias, né, em ti seriam benditas todas as famílias da terra. E aí ele conta assim, esse em ti como sendo Cristo, né? O sacrifício que ele fez para que abençoasse todas as pessoas, né? Espero que tenha dado para entender o paralelo aí, gente. Aí ele continua aqui falando. Também é interessante notar que Gênesis 12 informa que já naquele tempo os cananeus já habitavam aquela terra. Essa é uma informação importante que explica os confrontos entre o povo de Israel e os cananeus no processo da conquista da terra prometida. Então, futuramente, haveria toda uma questão ali com relação à terra, né? Toda uma disputa também pela terra, né? Que isso se seguiria ali por algumas gerações, vamos dizer assim, né? Depois dali, o texto bíblico diz que Abraão foi para o monte ao oriente de Betel, onde também edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Na sequência, Abraão seguiu para o Negueb. Essa era uma região desértica a sudoeste do Mar Morto, com baixíssimos índices de chuva, né? Então, todo esse percurso que Abraão ele percorreu, né, ele passou por diversos tipos de lugar. E um deles era esse, né, que era uma região realmente que não tinha alimento, e foi onde, né, ali teve uma dificuldade ali para Abraão, porque ele se vê numa situação de falta, né, porque era um lugar deserto, não tinha mantimento, e ele era um homem que tinha ali os seus animais, os seus, né, seus escravos, né, seus servos, e a própria família dele. Então ele se vê numa encruzilhada ali, né, como seguir para a terra passando por necessidade. E aí é onde faz com que ele volte e vá para o Egito. E aí, gente, parece que a história, sempre que o povo encara ali o Egito, o negócio não dá muito certo, né? E aí, o que acontece? Parece aqui que Abraão, ele fica com medo, porque ele vê que nem a gente viu aqui no começo, falando que o Ur dos Caldeus era superior ao Egito. Então, assim, era uma civilização extremamente poderosa. E ele teme aquilo.
E o que acontece? A esposa dele, Sarai, fala aqui que ela era linda, né? Que ela era muito bonita. E ele teme pela vida dele por causa disso, porque ele fala, quando a gente chegar lá, que eles verem a sua beleza, eles vão me matar pra ficar com você, né? E de fato eles fariam isso, né? E aí o que acontece? Ele pede pra Sarai falar que os dois são irmãos, né? Ele fala que meias verdades, né? Porque diz aqui, né, que Sarai era realmente meia irmã dele, né? Era parente dele. E aí ele pede pra ela falar isso, que ela era irmã dele. E aí o que acontece, né? Faraó, ele vai e pega Sarai, né? Ele oferece coisas ali, né? Oferece ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos, né? Que no versículo 16 fala que Faraó oferece tudo isso pra ele e pega Sarai, né? E é interessante, assim, uma coisa que eu queria ressaltar é que uma pessoa, assim, que não tem posses, que é pobre, passaria despercebido no Egito, né? Porque o Egito era uma cidade com muitos habitantes e tal. Então a gente vê nessa situação aqui que Abrão era um homem de muitas posses. Ele deveria ser muito rico. Porque quando uma pessoa pobre entra numa cidade, ninguém percebe. Mas quando uma pessoa rica entra numa cidade, né, tem um burburinho, um bafafá ali. Então, assim, com certeza Abraão era um homem muito, muito rico. Para isso ter acontecido, para ele ter sido tão visto, né, a ponto do próprio faraó, né, convidar ele e dali, né, fazer uma aliança, porque aqui ele pega a mulher dele para ele ficar, né? Então ele queria, tipo, fazer uma aliança aqui, vou casar com Sarai, né? Então, assim, é só pra gente entender que Abraão, ele era realmente muito rico. Ele tinha realmente muitas posses. Mas aí o que acontece, né, gente? Tudo aquilo que não é claro, que não é objetivo, né, não agrada a Deus. E aí o que Deus faz? Deus manda, aqui no versículo 17, né, que ele pune Faraó com pragas. E aí, por causa dessa situação, por causa da mulher de Abrão, né? E aí Faraó pega e chama Abraão e fala, que é isso, né, que você me fez, né? Por que você não me disse que ela era sua mulher? E aí ali tudo fica às claras, né? Aí cria toda uma situação chata, né? Tipo, quem é você, né? Quem é você? Que tipo, o que tá rolando aqui, né? E aí ele realmente, né, aqui fala, né, tipo, ó, então você falou pra mim que ela era sua irmã, mas ela é sua mulher, né? E aí, o que Faraó faz, né? Eles, aqui no caso dos egípcios, eles eram extremamente supersticiosos e eles criam também muitos deuses. E aí, quando aquilo acontece, aquela praga, né, ele fala, pô, os deuses estão contra mim, né? Mais ou menos, né? Então ele fala assim, ó, ele no último versículo fala assim: Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que possuía. Então assim, não fala aqui que Faraó toma as coisas que ele havia dado para Abraão, então provavelmente Abraão ficou com tudo e Faraó falou assim, ó, vaza daqui, porque tipo assim, deu ruim, né? Tipo, você me trouxe pragas e tal, eu não quero você aqui. Então, assim, eu vou colocar os meus servos aqui. Ele dá a ordem para os homens dele, né? Faraó dá a ordem para os homens dele acompanhar ele, tipo assim, para ter certeza que eles iam embora, entendeu? Mais ou menos isso, né? Então, você vê, né? Quando não é pra gente estar num lugar, né? Que fica bem visível isso, né? Não era para Abraão estar ali. Ali não era o local onde Deus tinha para Abraão. Então, assim, você vê que as coisas não dão certo, né? E Deus, de fato, não se agrada, né, com meias verdades, com a mentira. E, tipo, acontece as coisas para que tudo fique às claras, né? E que eles não permaneçam ali, porque ali não era o lugar onde Deus queria que eles estivessem, né? Que mais, gente? É isso, né? Basicamente isso. É isso. É isso. Espero que tenha dado para entender. Eu acho que falei meio rápido porque eu queria concluir o capítulo para não ficar estendendo muito, né? Mas é isso, capítulo 12, basicamente, né? Então a gente vê aqui que Abraão foi um homem abençoado, Deus estava com ele, mas ele era homem, como eu e você, né? Então, sujeito também aos medos, né? Às incertezas, tudo isso, né? Não era nenhum super-herói. Então a gente pode ver que Deus nos abençoa e Deus sabe que, né, nós temos nossas limitações, né? Mas mesmo assim Deus nos usa, apesar de, né?
Então é isso, eu agradeço aí vocês que estão acompanhando os vídeos, curta se quiserem, ou descurta para eu saber o que vocês estão achando. Deixe comentários se quiserem, compartilhem, né, com seus amigos, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.